Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Eu sou o Paulo Santos e aqui não apenas lemos a Escritura, mas percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. Nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Então, prepara a sua Bíblia, prepara a sua mente, o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. Hoje leremos Gênesis, capítulo 35, 36 e 37. Hoje veremos Jacó retornando a Betel e a despedida de grandes patriarcas e o início de uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Eu gosto muito, o jovem José e a sua túnica colorida. Então, prepara sua Bíblia, abra o seu coração e vamos caminhar juntos na palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 35. Bênção em Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se e vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de vocês. E entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. A morte de Raquel. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Os filhos de Jacó. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, o mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque.
Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba, e fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos, e os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Antes de irmos para o capítulo 36, pense comigo. Assim como Jacó pediu que a sua família se purificasse e deixasse os deuses estranhos para trás antes de subir para Betel, o que hoje você sente que precisa enterrar ou deixar para trás para caminhar mais perto de Deus? É uma reflexão para você pensar, tá bom? Seguimos capítulo 36 de Gênesis. Os descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zebeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5. Com a sua concubina Tima, Elifaz teve Ameleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zebeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descende de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omã, Zefon e Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel, descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas estas tribos são descendentes de Esaú. Os descendentes de Seir. As primeiras tribos que moram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Zobão, Zibeão, Ana, Dizon, Ézer e Dizã. Todos eles filhos de Seir, ou Orel. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tima. Sobal foi o antepassado dos grupos de família de Alvã. Manate, Ebal, Zefó e Onã. Zibeão foi o pai de 2 filhos, Aias e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de família de Edã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Esser foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaafã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de família de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oréus na terra de Edom, Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zerá, de Bózara. Uzã, da região de Temá. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Salã, da cidade de Masreca. Saúl, de Reobote, do rio Eufrates. Baal, Anã, filho de Acbor.
Hadade, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Meezabe. De Esaú vieram as seguintes tribos de edomitas: Tima, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. A região em que morava, cada uma dessas tribos recebeu o nome de sua tribo. Meus irmãos, é muito importante nós lermos a cronologia, né? Os descendentes, porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. E toda a palavra do Senhor, principalmente na ordem cronológica, nós vamos conhecendo cada um, cada tribo, cada rei, e isso é muito importante. Por isso, não pulem a cronologia bíblica, não pulem os descendentes, porque todos estes são importantes para cada conhecimento que tivermos daqui para frente. Amém? Gênesis capítulo 37. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e era grosseiro quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que o animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue, vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancavam dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelita que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias.
Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José os tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu a roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que me vá encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Chegamos ao fim de mais uma etapa nessa jornada. Vimos hoje que, embora o capítulo termine com José sendo levado como escravo para o Egito, e Jacó, aos prantos, a história não acaba aqui. O Deus de Jacó é o mesmo Deus que está cuidando dos detalhes da vida de José no deserto. E é o mesmo Deus que cuida da sua vida hoje. Amém? José, ele teve sonhos dados por Deus, mas logo em seguida enfrentou a rejeição dos próprios irmãos. Você já sentiu que ao seguir um plano de Deus as coisas pareciam piorar antes de melhorar? Consegue confiar que o nosso Deus ainda está no controle? Pense nisso ao longo da sua noite, ao longo do dia amanhã, amém? E eu quero deixar mais uma reflexão. A história de José, ela começa assim com uma crise familiar profunda causada pela inveja dos seus irmãos. E olhando para o seu coração hoje, existe algum sentimento de comparação ou existe uma mágoa que você precisa entregar ao Senhor para que essa mágoa não se torne um peso na sua caminhada com Deus? Pense nisso e reflita. Eu também vou refletir, porque nada pode nos impedir de alcançarmos a eternidade com o Senhor. Amém? Muito obrigado por caminhar comigo nessa noite, no caminho cronológico da Palavra de Deus. E se esse episódio falou ao seu coração, não esqueça de compartilhá-lo com um amigo que também precisa ouvir a voz de Deus. Eu te espero no próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação, um passo de cada vez. Então fique na paz do Senhor e até a próxima.